Bom dia, queridos. Sejam muito bem-vindos. Eu tinha gravado essa aula, mas tinha saído sem som, né? Então tô regravando hoje mesmo. Entra lá no YouTube, tá bom? Bom, então isso aqui é sobre a lição 1. Vou até abrir aqui. Do Linguagem Clássica 1, tá certo? Então vamos lá, minha gente. Deixei aberto aqui. Então a gente começa com o alfabeto, né? O alfabeto. Cada letra representa um som ou mais de um som, acontece às vezes, né? Temos 26 letras, temos vogais e consoantes. Isso não é muito segredo para uma criança que foi alfabetizada pelo método fônico, né? Recomendo a leitura do livro A Falácia Socioconstrutivista, da professora Simone Benedetti. Recomendo a leitura. É um livro importante, mesmo se você já alfabetizou a sua criança, leia, tá? Eu sempre gosto de dar essas dicas, né? Mas vamos lá. O que é um ditongo? Quando duas vogais se encontram e são proferidas juntamente num só esforço, isso é um ditongo. Então vamos lá, por exemplo, de moita. Nós não falamos moita, nós falamos moita. No mesmo momento que eu abro a minha boca para falar essa sílaba, eu não separo essas duas vogais. Mesma coisa de pátria. Eu não falo patria, eu falo pátria. Nesse triá, nessa sílaba, eu tenho o i e o a. Elas saem no mesmo esforço, na mesma sílaba, elas não se separam, tá bom? Isso é um ditongo, ok? Tudo bem, nós temos o ditongo decrescente. O que é um ditongo decrescente? Ele decresce. Por quê? Eu tenho essa vogal e essa semivogal. Então, no caso de moita, quem sai com maior volume quando a gente fala? Moita. O O. Então, o O é a vogal e o I é a semivogal. Por isso que ele é decrescente. Estou indo do maior para o menor. O que sai com mais som, mais volume sonoro, do menor volume sonoro, tá? Então, moita, tá decaindo, tá? Então, o é a minha vogal e o i, nesse caso, é a semivogal. Mesma coisa que de cai. É uma única sílaba, né? E sai o a muito mais do que o i, o som do a. Cai. A mesma coisa, então tem uma vogal e uma semivogal. Isso caracteriza um ditongo decrescente. Tudo bem? Até aí simples, né, gente? Tranquilo. Depois a gente tem o ditongo crescente. O ditongo crescente eu vou ter uma semivogal e uma vogal. Então eu vou ter uma vogal que é o som dela vai sair menor, o volume, e depois vou ter uma vogal onde o volume vai ser maior. Então no caso aqui de pátria, triá, triá. O I sai um volume menor do que o A. Eu não falo patria, patria. Não, eu falo pátria. Ok? Então, dentro dessa sílaba tria, o I sai menor do que o A. Então, ele é a minha semivogal e o A é a vogal. Sério. É a mesma coisa. Sério. O I quase não sai, né? Sério. E o O sai em maior volume. Então é a mesma coisa. O I é a minha semivogal e o O é a minha vogal. Hiato. Então nós temos o ditongo. O que é ditongo? Você pode me falar aí? Dá um pause e responda, tá? Isso tudo é importante para a gente fazer com o aluno também, tá? O educador precisa fazer isso com o aluno o tempo todo. Por isso que a gente precisa saber. Porque se a gente não sabe, como que a gente vai saber se o aluno está falando corretamente, ok? Isso é o ensino incorporado. Isso é um princípio clássico pedagógico. Então a gente está o tempo todo voltando, tá certo? Não precisa ser amarradinho. Depois lá na frente tem uma outra aula que já tá por aqui que vai falar disso. Vamos retomar o que é um ditongo, o que é um hiato. O tempo todo você está fazendo isso, tá?
Então, hiato. Então, o ditongo, eu tenho duas vogais que elas não se separam, elas saem no mesmo esforço da sílaba. Elas estão na mesma sílaba, não se separam. No caso do hiato, quando duas vogais são pronunciadas separadamente, tá? Lá na frente a gente vai ver uma outra regrinha, mas elas estão na mesma palavra, mas a gente separa. Então, no caso aqui de país, isso aqui é um hiato. Eu tenho país. Eu não falo país, que é paz. É outra palavra, tá? Tudo bem? Deu para entender? Beleza. Depois nós temos o encontro consonantal. Quando a gente fala de encontro, então se subentende que estão juntas, né? E de consoantes, é um encontro de consoantes. Então vamos lá, o agrupamento de duas ou mais consoantes sem vogal intermediária. Então não tem vogal nesse meio aí, tá? Vamos lá, como eu sempre falo, esse aqui é um livro, né? Um currículo, a gente está caminhando. Não adianta a gente ficar colocando um milhão de regras na cabeça da criança. Vamos partir do macro para o micro. Então, olha só, o encontro consonantal, ele tem uma consoante RL. Então, provavelmente eu vou ter o R com uma outra consoante, é isso, Cris? É isso. Ou vou ter o L com uma outra consoante, Cris? Isso, é isso. Na mesma sílaba, tá? Então, por exemplo, aqui de prato, eu tenho a sílaba, se a gente for fazer a separação silábica, que a gente vai ter uma lição sobre isso, tem lá, prato. Onde está o encontro consonantal? Na primeira sílaba, pra, onde eu tenho uma consoante P e uma consoante R. Prato, tá? Vamos tentar pensar no L. Uma outra palavra, clave. Clá. Eu tenho uma consoante C e a consoante L. Eu tenho encontro consonantal aí. Tá bom? Gente, é isso, tá? Isso para o macro. Uma outra regra do macro, sílabas diferentes. Então, eu tenho um encontro de consoantes, mas elas se separam. Então, por exemplo, apto. Normalmente, palavras científicas, né? Psicólogo, que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Advento, habitoso, isso aqui a gente tem exemplo no livro, tá? Apto. Então a gente vai separar o apto, são duas sílabas, tá? Isso também é encontro consonantal. Então o que é um encontro consonantal? Encontro de duas consoantes, certo? Uma das regras é que junto com L ou R, ou que a gente deixa junto na mesma sílaba, ou em sílabas diferentes, no caso de apto. Tudo bem? Até aí tranquilo, né? Muito bem. Nós temos o dígrafo. Quando duas letras representam um único som. No caso, duas letras, duas consoantes, tá? Que representam um único fonema, um único som. Então, no caso aqui, a gente tem chuva. Qual é o dígrafo? É o CH. E ele são duas letras ou duas consoantes que representam um único som, que no nosso caso aqui é de X, chuva. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para a gente falar do livro. No caso aqui, assunto, eu tenho dois S's com som de um S sibilante, assunto. Excesso, também, é E, X, C, E, S, S. Eu tenho dois aí, dois dígrafos. O X, C, com S, com som de S sibilante, que é esse S, tá? E os dois S também. Tudo bem, gente? Que mais aqui? Tem essa regrinha última aqui, que é do GU e do QU. Eu vou ler e vou explicar. GU e QU é um dígrafo, né? Nem sempre
representam dígrafos. Eu vou dar um exemplo, então, de dígrafo aqui, de guerra. Eu não falo guerra, eu falo guerra, tá? O G e o U. Então, eles têm o som, não é o único fonema aqui, um som de g, do G, g. Não falo guerra, falo guerra, tá? O QU tem um som de, no caso de questão, né? A gente fala questão, a gente fala questão. Então, esse GU tem som de K. Duas letras, nesse caso aqui não são duas consoantes, são duas letras, G, U e Q, U, o G, U com som de G e o Q, U com som de Q. No caso, questão, quilo, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, nesse caso que eu estou falando, junto com o U aqui, não corresponde a nenhum fonema. Ele tá mudo aí, tá? Em algumas palavras, no entanto, o U representa uma semivogal ou uma vogal. Aguentar, tá vendo? Eu tenho um GU aí. Só que aí ele não tá entrando com o som de G. Eu tô falando aguentar. Eu não falo linguiça, eu falo linguiça, tá? Então, nesse caso, a gente não tem um dígrafo. Tudo bem? No caso que também dígrafo também não há dígrafo quando são seguidos de o. Então, por exemplo, aquoso tem o QU, tá? Só que ele não tá com som de que. Por quê? O U, ele vai ser pronunciado. Então, vai aquoso, porque tem o O depois. Então, a gente tem o que, o U e depois o O. Aquoso, no caso do que? No caso do G. Então, a gente vai ter um G, um U e um O. Esse G não terá o som de G. Okay? Você não fala averigo. Eu falo averiguo, porque tem o O depois. Então, o U é pronunciado. Então, nesse caso, nós não temos dígrafo. Então, quando a gente vai ter dígrafo em QU e GU, quando o U não tem som. Então, eu vou ter GU com som de G e Q, ou QU com som de Q. O a gente não vai ter som. Tá bom, gente? É isso. Espero ter ajudado. Eu recebi muitas mensagens já a respeito dessa lição. Eu acredito que eu consegui sanar as dúvidas, né? Parece complicado quando a gente lê lá, mas não é não, tá? Então, eu espero sinceramente que a aula tenha contribuído com relação a isso, tá certo? Então, meu desejo, sei do meu coração, que essa aula possa ter te abençoado. Se ela te abençoou, se você acha que o livro tá te abençoando, tá te ajudando, compartilha, né? Você vai ajudar outras famílias também a aprenderem língua portuguesa aí a partir da morfologia comigo, tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Deus abençoe ricamente.